Oi, Eide. Deixa eu baixar aqui a musga. Vou baixar a musga. Em cima da hora. Alex! Alex, tu já sabe, né? Já sabe que vai ter que baixar o vídeo pra mim. Nem saia da live não, viu? Jackson, oi, Nath, só o povo fiel, viu? Rosane, Eide, Luísa Nobre, Mila, mulher! Gente, essa Mila me endoida, ó. Me endoida no WhatsApp. Vai chegar canetinhas lindas aí pra ti. Ô, gente, eu nem tô acreditando. Mulher, eu dei mesmo meu endereço, viu? Tu sabe que eu já tô esperando já os bombons de chocolate que vão chegar. Vale, eu vou jantar já. E, Alex, eu acho que vai terminar mais ou menos 1 hora, mesmo esquema. Só é uma live, viu? Já se atolou, já à noite? Já sim, já fiz um rangozinho. Só a merenda, tá? Só a merenda. Adoro Eide, viu? Pessoal, ó, sigam os passos da Eide. Ela vai mandar pra mim caneta, chocolate lá de Belém do Pará. Vou me acabar. Boa noite, Samesk. Deixa eu ver quem é que tá me chamando aqui. Pensava que era alguém que tava chamando. 1 hora, só que não. Gente, esse assunto é rápido. Agora, a próxima live, gente, vão ser assim umas 2 horas ou 3 vídeos, porque vai ser sobre descentralização e lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Mila, diz logo o que é que tu quer, mulher. Miludindo aí, ó, mulher. Doida pra ganhar um ponto na média, né? Ô, professor, primeira live que participo. Massa, continue, viu? Pessoal, antes de começar, já baixaram o material aí? Gente, cadê a Mariana? A Mariana adora. A Mariana fica só explicando pro povo como é que baixa os materiais. Oi, Rosângela. Sim, gente, antes de a gente começar, vamos logo... Deixa eu explicar onde é que tá o material. Vai logo lá na bio, na descrição, né, do meu Instagram, lá na bio. Clica lá no link, vai abrir uma página com drive de materiais gratuitos. Aí você vai entrar dentro da pasta lives. Aí tem live 19/9, tá bom? Que é hoje, né? Aí tem o material de DEA, tá bom? Despesas de exercícios anteriores. A gente faz como para assistir a live com o filho no cangote para brincar? Mulher, bota o menino no freezer. Bota ele na geladeira, qualquer coisa. Esconde esse menino aí. Por isso que eu não tenho. Certo? Dentro da pasta lives, tem uma pasta com a live dentro, com a data de hoje. Aí vocês colocam lá. Tem o material em PDF, tem assim, DEA alunos. Tá certo? Por quê? Depois, quando a gente estiver concluindo a live, como eu sempre faço, eu coloco o mesmo material, só que com todas as questões comentadas, tá? Fala, professor, por que não colocou antes? Porque se eu não colocasse, aí todo mundo ia ficar olhando as respostas e não ia dar nem confiança pra mim. Tá certo? Então, quando eu estiver terminando a live, eu já coloquei na hora no Google Drive, aí vocês dão um F5 e baixam o material já todo comentado, tá certo? O pessoal que está entrando aí agora, a gente vai já começar. Estou explicando aqui como é que vocês baixam o material. Tá certo? Tá lá dentro do Instagram, tá? Clica no link, drive de materiais, e aí a gente baixa. Tá bom? Então, quem tiver com o material aí, quem tiver como acessar, né, no computador, porque quem tiver só com o celular não dá. Ou assiste a live ou vê o PDF. Oi, concurseira MPU, oi, Paulinha, Luana. Luana, é muita Luana, gente. É igual Enzo e Valentim, né? Enzo e Valentina, os nomes mais, é muita Luana. Pois é, tá certo? Então, peguem o material aí, antes de a gente começar. Harvardiano, olha ele! Todo do Distrito Federal, poderoso. Prazer, viu? Então, pessoal, a live de hoje é sobre despesas de exercícios anteriores, tá certo? Então, quem tá acompanhando aí Beijo de Brasília, adoro. Meu sonho, mulher, morar aí, fazer concurso todo dia. Eu disse, eu vou bem ali no mercantil, aproveito e faço uma prova. Meu sonho, né, gente? Brasília é vida. Brasília é vida. Só me falta coragem de deixar a Bahia para ir para lá. Tá certo? Cristiano vai estudar pro BNB, criatura. Não cai a minha matéria, não. Tá? Mas fica aí, só para dar um ibopezinho, viu? Abraço. Então, vamos lá. Pegou o material, a gente vai falar sobre despesas de exercícios anteriores. Tá certo? Então, quem tá acompanhando as últimas lives, né? As lives que eu fiz, eu tô pegando o conteúdo da metade pro final. Beijo pra Recife, adoro. Mulher, rabutei tanto boneca em Recife no tempo do Trivela. Professor, isso é velho, viu? É.
do tempo do Trivela, do Asa de Águia, eu ia bater nesse Recife aí, gente, eu fazia baratismo mesmo. Ficava de cabeça para baixo nessas ruas aí, boa viagem. Enfim, tá? Então quem tá acompanhando minhas lives, eu peguei, as primeiras lives que eu fiz aqui, eu peguei do meio do conteúdo pro final, que é onde o bicho pega, né? Então a minha primeira live eu acho que foi sobre, relembrei aí, créditos adicionais, né? Minha primeira live sobre créditos adicionais. Depois eu peguei e fiz sobre restos a pagar. E agora a gente vai para DEA. Depois a gente vai para descentralização e lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Então, gente, esse assunto aqui de hoje, ele é bem simples, tá certo? Eu peguei umas 15 questões CESP, as questões assim que eu acho mais difíceis do conteúdo, tá? Se vocês encontrarem alguma, assim, que vocês não entenderam, alguma que se desorientou aí, vocês podem mandar para o meu e-mail ou mandar um direct. Professor, não entendi nada dessa daqui. Tá certo que eu coloco nos próximos materiais. Mas assim, esse assunto é um assunto simples, tá certo? Não é complicado. Quem entendeu a etapa da despesa e já tem uma ideia de restos a pagar, não vai confundir. Então não é um assunto difícil. Vai ter pelo menos uma questão na sua prova, tá certo? Não é um assunto aqui que cai em várias questões numa prova, não é. Quando cai, gente, cai uma questão. Vou ser sincero para vocês, cai uma questão, duas. Mas vocês sabem que uma questão, né, gente, é o olerite de vocês, tá? Erre essa questão que você não passa, tá bom? Então é um assunto simples, a gente vai matar rapidinho. E vocês têm que tomar cuidado com o texto da lei, tá? Principalmente vocês ainda que, eu não sei se tem alguém que já trabalha na área de orçamento, né, sei lá, em outro tribunal, em algum lugar, já é concursado, enfim. Quem não tem familiaridade com a rotina prática, o dia a dia de ideia, né, de despesa de exercícios anteriores, pode fazer uma confusão com relação à teoria, em relação à dotação. Mas isso aí eu vou explicar na hora, tá certo? Vou fazer uma live sobre receita, viu, Nath? Porque quando eu terminar a LRF, aí eu vou voltar para o começo, tá? Eu vou voltar para orçamento, técnicas, princípios, receita e despesa, tá certo? Até o MPU a gente vai ter live, tá certo? Então vamos começar, peguem o material. O material de vocês, gente, tem aí 10 páginas, tá certo? Eu coloquei teoria, tudo que vocês precisam saber de ideia, tá aí, tá certo? E coloquei 15 questões da banca CESP aí no final, tá certo? Antes que me perguntem, professor, preciso sair catando ideia no MTO e no MCASP? Gente, pouquíssima coisa tem lá, tá certo? Então tudo que você precisa saber de ideia tá nesse material aí, tá certo? Se a banca resolver cobrar uma definição do Manual da Despesa Nacional, de algum livro de doutrina, gente, ela não pode inventar muito. É o que está aí. Se você souber o que está aí nesse material, resolver essas questões, você mata esse assunto, tá certo? Como é o nome? Da Raro. Meu povo, bote o nome mais fácil. Lúcia, Francisca, Leandro, Da Raro. Da Raro tá lá na bio, tá? Na descrição do meu Instagram. Clica lá, vai abrir um link. Tem lá, drive de materiais gratuitos. Clica lá e tem lá uma pasta chamada live. Aí você vai na data de hoje e baixa o material, tá certo? Então, corre lá bem rapidinho que a gente vai começar. Tá certo? Então, gente, a gente vai falar de despesas de exercícios anteriores. Quando a gente fala de etapas da despesa, lembra que quando eu falei de restos a pagar, eu puxei assim a orelha de vocês para vocês tomarem cuidado com relação a etapa e estágio, tá certo? Porque etapa, a gente tem 3 grandes etapas da despesa. A gente tem a etapa de planejamento da despesa, a gente tem a etapa de execução da despesa e a gente tem a etapa de controle e avaliação da despesa. E dentro de cada etapa dessa, a gente vai ter alguns estágios, tá certo? Então, o que vocês costumam estudar são os estágios. Então, vocês têm que tomar cuidado que essas etapas abrangem alguns estágios e dentro desses estágios podem ter outros itens, tá certo? Então, na etapa da despesa chamada planejamento, a gente tem alguns tópicos, tá certo? Quem estuda aí naquela decoreba antiga, né, 2010, ficava decorando só o FELP, né? Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Mas cuidado, na etapa do planejamento, a gente tem como se fosse 4 estágios. A gente tem a fixação da despesa, tá? Que se dá com a publicação da lei orçamentária anual. A gente tem a programação orçamentária e financeira.
A gente tem a descentralização de créditos e recursos, que é o assunto da próxima live, que está no edital do MPU e do Ministério Público do Piauí. E a gente tem o estágio de licitação. Terminou esses 4 estágios dentro da etapa de planejamento, aí a gente vai para a execução da despesa. A execução da despesa, gente, já é no ano seguinte, né? É a execução da lei orçamentária anual. Então, a gente, dando um exemplo aqui no Tribunal de Justiça, a gente já enviou nossa proposta orçamentária, né, para o Executivo, porque o Executivo consolida a proposta e manda para o Legislativo aprovar em forma de lei. Então, a gente já mandou a nossa proposta. Então, a gente já passou por essa etapa de planejamento da despesa, tá certo? Então, quando iniciar 2019, a gente vai começar a etapa da execução da despesa. E essa etapa da execução da despesa é o que tem na Lei 4.320, empenho, liquidação e pagamento. Professor, por que o senhor repetiu tudo isso para falar de DEA? Porque DEA, gente, despesas de exercícios anteriores, ela é uma despesa orçamentária do ano seguinte, tá certo? Então, a gente está em 2018. Então, digamos que no ano passado, Erasmo. Então, digamos que agora, tá? Chegue aí um reconhecimento de uma dívida que não foi solicitada em 2017, tá certo? Que nem sequer foi empenhada, mas que só tem o seu direito reconhecido agora. Mas o fato gerador se deu no ano passado, em 2017. Então, a gente vai pagar isso como DEA, despesas de exercícios anteriores. Não é só nesse caso, tá, gente? São 3 grandes casos que a gente paga DEA, tá bom? Então, assim que eu chegar em casa, eu vou assistir a live. Show, vai ficar gravado, eu vou colocar no YouTube. Tá bom, Erasmo? Então, eu falei dessas etapas da despesa para a gente começar a falar sobre DEA, tá certo? Então, peguem o material de vocês. Tá tudo ok, gente? O som aí, o áudio tá legal. O pessoal que tá com o material, dá um joiazinho aí, avisa o pessoal onde é que tá, tá? Para não ficar só parando e explicando onde é que tá o material. Tá bom? Quem tiver com o material, tá aí na página 1, eu coloquei o tópico 1, definição. Tá certo? Então, cuidado, gente. Só nesse parágrafo aí da definição, gente, tá 80% da sua prova. Tá certo? 80% da sua prova tá nesse parágrafo aí de definição. Então, essa definição, gente, ela tem tanto na Lei 4.320, show, tá ok, né? Como tem no Decreto 93872. E em outro decreto também, que é o pulo do gato, viu, gente? Essa questão que eu vou falar, que a gente vai resolver hoje, eu acho assim que é o mais extremo que a CESP pode chegar a cobrar. Então, vamos lá, o que é que tem nesse primeiro parágrafo aí? Toda a definição de DEA, vamos lá. São despesas cujo, marquem isso aí, gente, pelo amor de Deus, fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores. Então, se a questão da CESP afirmar assim, der uma historinha, né? Contar uma historinha para vocês, que ela adora fazer isso. Mariana, mulher, minha secretária, fica aí dizendo pro povo onde é que tá o material, mulher. Eu sei que tu adora fazer isso, tá? Beijo. Então, vamos lá. Se a questão botar um textozinho bonito e quiser enrolar você dizendo que o fato gerador vai ser reconhecido agora, então, olha o exemplo que eu dei lá há alguns minutos atrás. Eu sou ordenador de despesa lá do Tribunal de Justiça, por exemplo, e chega uma despesa para... o material tá na bio, tá lá na bio. Então, chega um pedido para efetuar um pagamento de uma despesa, tá certo? Referente ao exercício de 2017. Só que o fato gerador, gente, é de 2017. O fato gerador não é de 2018. Então, a questão... Cuidado para a questão não confundir você, tá certo? O fato gerador de uma despesa de exercício anterior, ele aconteceu no ano anterior, tá certo? Se o fato gerador acontecesse agora, então a gente poderia estar num caso de restos a pagar, lá em dezembro, tá certo? Então memorizem isso. Despesa de exercício anterior, a gente vai pagar uma despesa cujo fato gerador aconteceu no ano anterior, no exercício anterior. E a gente vai pagar com a dotação desse ano. No caso do exemplo, a gente vai pagar com a dotação de 2018. Mas cuidado com essa questão da dotação que eu vou já explicar para vocês, tá certo? Porque a lei orçamentária anual, ela não é publicada, por exemplo, 300 mil numa ação de manutenção no elemento 92, que é o elemento de DEA. Aí eu vou ter lá 300 mil no elemento 92. Não. A lei orçamentária anual, ela não é publicada com um valor X para a despesa de exercício anterior.
Por quê, professor? Então, gente, como é que eu vou elaborar uma proposta orçamentária e dizer que eu vou pagar 300 mil de DEA, sendo que o fato gerador ainda nem aconteceu? Ou então eu não sei ainda se alguém vai reclamar lá na frente, tá certo? Eu não sei se o credor vai aparecer lá na frente. Então, eu não posso lançar na lei orçamentária anual o valor específico para a DEA. A gente não lança na LOA um valor específico para o elemento 92. O que é que acontece? Chegou um pedido agora para mim, tá certo? Então eu chego amanhã no trabalho, chega lá no meu sistema um pedido para pagar 10 mil de restituição, tá? 10 mil de alguma restituição que só foi reconhecida agora, mas é um evento cujo fato gerador aconteceu em 2017. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar dinheiro, né? Eu vou remanejar recurso de um elemento tipo 93, que é restituição. Eu vou migrar, né, eu vou puxar esse valor e colocar no elemento 92 para poder pagar esse pedido que estão me pedindo em relação ao ano passado. Então vejam que a gente não publica a LOA com valor X para despesas de exercícios anteriores. Por quê? Porque é uma coisa incerta. Em regra, gente, não é nem para a gente fazer isso, tá certo? A gente faz no ano seguinte, porque infelizmente, por algum motivo, aquela despesa não foi reconhecida no ano anterior. Tá certo? Então, o fato de exigir dotação específica não é que vai ser publicada na LOA. Até porque, gente, na hora de executar a despesa, a gente só vai discriminar por elemento na hora da execução. Tá certo? Então, cuidado com isso aí. Então, continuando aí o parágrafo, são despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele que deva ocorrer o pagamento. Ou seja, o pagamento de 2018, mas estão reclamando um valor aí de 2017. Onde é que está a fundamentação, pessoal? Artigo 37 da Lei 4.320, tá certo? O artigo 37, ele traz os seguintes, eu já coloquei aí no quadro para vocês, tá certo? No quadrinho. Marcelo, você também, viu? Professor top aí, tá? Então, já coloquei um quadrinho resumo, que são os três grandes casos em que a gente vai pagar despesa de exercícios anteriores. Quais são os três casos, gente? Tá aí. Despesas que não se tenham processado à época própria. Quem estiver anotando, puxa uma seta, a seta, né? Lá vem, começou o professor das setas. Pois é, nesse primeiro tópico, puxa uma seta e coloca assim, empenho insubsistente, tá certo? Nem sequer teve o empenho, ou se teve o empenho, ele foi anulado, cancelado. Então, despesas que não tenham se processado na época própria, você pode considerar um empenho insubsistente. Tá certo? Na próxima página a gente vai ter a definição de cada um desses três tópicos, tá bom? Próximo, restos a pagar com prescrição interrompida. Professor, que diabo é isso? Que nem prescrição tem mais. A gente viu na live de restos a pagar que não tem mais o Instituto da Prescrição, tá? A gente teve o decreto 9428 de junho desse ano, de 2018, que revogou o Estatuto da Prescrição em relação aos restos a pagar. E por que que tá aí, professor? Tá só para cair na sua prova. Então você tem que decorar isso aí, tem que memorizar, porque isso aí continua no texto da Lei 4.320 e continua no texto do Decreto 93872. O Instituto da Prescrição, gente, ele foi revogado. Mas esse texto aí continua lá no Decreto 93872 e na Lei 4.320. Então, embora não tenha mais a prescrição, isso aí pode cair na sua prova, porque é um trecho da lei que não foi revogado, tá certo? Não sabia de quê, Marcelo? Tá, não tem mais o Instituto da Prescrição. Então, isso aí tá só para cair na sua prova. Mas, professor, se a prova quiser cobrar isso, os 5 anos dos restos a pagar, já foi... gente, foi revogado. Não lembram, não? Me poupe, viu, gente? Falei isso na última live. Não prescrevem mais os restos a pagar, tá? Isso aí é um caso da DEA, gente. Não é a DEA que não prescreve, não. Pelo amor de Deus. São os restos a pagar processados, tá? Que já foram liquidados, eles aí não prescrevem mais. Tá bom? Isso, acabou. Anota aí, decreto 9428 de 2018. Foi agora de junho, tá? O decreto 9428 alterou o decreto 93872 de 86. Tá certo? Terceiro tópico de ideia, pessoal,
compromissos reconhecidos após o exercício, que são os exemplos que eu estou dando aqui desde o início, tá certo? Chega um pedido de uma dívida que só foi reconhecida agora, mas o fato gerador aconteceu no ano passado. Então, gente, nesse primeiro quadro estão os três casos de pagamento de despesas de exercícios anteriores, tá certo? Pois é, viu, Marcelo? Não vá para a prova sem saber que a prescrição foi revogada, não. E tomem cuidado, gente, com esse decreto, tá? Já que estão falando de restos a pagar, que esse decreto, ele entrou em vigor em algumas partes, ou seja, alguns artigos, alguns incisos, alguns parágrafos já entraram em vigor de imediato, que é o caso da prescrição. Já entrou em vigor em junho desse ano. Outros incisos só vão entrar em vigor a partir de 31 de dezembro de 2018. Para esses incisos, né, a gente teve aí a vacatius legis, tá? Teve aí esse período de transição. E tudo isso eu falei na live de restos a pagar. Quem não viu, tá lá no YouTube, tá certo? Gente, abaixo do quadrinho, eu quero, então, é imprescritível agora ou pode cair a data ainda? Olha, ai, gente, eu não sei falar esse nome, não. É capaz de eu me engasgar. Enfim, mulher... Não, eu acho dificilmente a CESP vai colocar dizendo que os restos a pagar são imprescritíveis, tá certo? Mas se ela colocar, gente, se ela não considerar, a gente recorre, porque já entrou em vigor em junho, o edital de vocês foi de julho, né? Então tá tudo certo, tá bom? Agora é o seguinte, não é todo o resto a pagar que vai ficar valendo para sempre, não. Até porque a gente tem uma regra de transição, tá certo? Então a partir de 31 de dezembro de 2018, só são 3 casos que vão ficar valendo, além daquele prazo de 30 de junho do segundo ano subsequente, tá certo? Então, não é para dizer que são imprescritíveis. Não, a gente tem uma série de requisitos, o ordenador de despesa ele vai ver diversos casos, mas assim, a regra, processado e os não processados que estão ali em liquidação ou naquelas exceções, eles realmente não prescrevem mais, tá certo? Eles podem até ser bloqueados no futuro, mas cancelados eles não serão mais, tá certo? Gente, voltando para a DEA, porque quando a gente fala de DEA, gente, não tem como deixar de falar de restos a pagar, e as dúvidas vão surgindo, tá certo? Então, abaixo desse quadrinho, gente, eu quero que vocês marquem uma coisa, eu quero que vocês marquem esse parágrafo aí, porque é muito importante. CESP vive cobrando e cobrou nesse ano, gente. Eu acho que cobrou na prova do STJ ou foi da ABIN, tá? Que a quem compete, que matéria faz. Essa é, né, Jackson? Restos a pagar não é não, mas essa aqui é tranquila, tá certo? A quem compete o reconhecimento de despesas de exercício anterior? Compete a autoridade competente para empenhar a despesa. Tá certo? Então, aquela autoridade que tem a atribuição de empenhar uma despesa, ela vai reconhecer se aquele fato gerador aconteceu no passado e vai fazer o pagamento por meio de DEA, que é o elemento 92. Ainda posso dar vários likes? Pode não, deve, Bruno, tá bom? Vai ficar salvo até amanhã e amanhã eu coloco no YouTube, tá, gente? Pessoal, me perguntaram por que eu não deixo os vídeos da live salvo naquele IGTV, né, Instagram TV. Porque a minha conta não é verificada, gente, e nunca vai ser. Eu não sou nem a Anitta, tá? Para ter a conta verificada, aí tem que ter não sei quantos mil aí seguidores. E coitado, eu não tenho nem 10 mil, gente, eu não consigo nem arrastar para cima, quem dirá ter conta verificada. Tá certo? Então, o máximo que eu posso colocar para vocês é colocar lá no YouTube. Tá bom? Então, a quem cabe o reconhecimento de uma DEA, cabe a autoridade competente para empenhar a despesa. Isso vai cair na sua prova. Tá certo? Gente, eu trouxe mais um quadrinho nessa primeira página, que é uma diferença entre restos a pagar e DEA. Tomem cuidado no seguinte, restos a pagar no momento da inscrição é uma despesa orçamentária. Restos a pagar na hora do pagamento é despesa extra-orçamentária. Quando a gente vai para a DEA, na hora do pagamento é uma despesa orçamentária. Por quê? Porque na hora que eu reconheço aquela despesa, mesmo que seja de um fato gerador do ano passado, no momento que eu reconheço, é ali que eu vou fazer empenho, liquidação e pagamento. Então, pertence a esse exercício. Então, na hora que eu pago uma DEA,
é uma despesa orçamentária. Já os restos a pagar, ele pode ser orçamentária ou extra. Vai depender do que a questão está falando. No momento da inscrição, é orçamentária. No momento do pagamento, é extra orçamentária. Tudo em paz aí? Podemos continuar? Página 2. Gente, isso aí, gente, é assim, se a questão quiser humilhar você, você não vai deixar porque você assistiu essa live. Mas quem está comprando meus cursos de simulado, eu estou colocando umas questões bem pesadas, umas questões bem cascudas que a CESP costuma cobrar, tá certo? São questões inéditas, depois eu vendo meu peixe aí sobre os simulados. Mas CESP adora fazer trocadilho de uma palavra, citar uma legislação e considerar errada porque em outra legislação traz algo diferente. E eu quero que vocês dêem uma olhadinha na página 2 do material. Por quê? Como eu disse para vocês, despesa de exercício anterior. Gente, daqui pra frente eu vou falar só DEA, tá? DEA. O simulado tá 50. Daqui a pouco eu falo, tá? Daro. Gente, eu não consigo falar esse nome, eu já tô me estressando. Daro. Darraro. Gente, como é o nome dessa criatura? Darraro. Raro. Rantaro. Pronto, Rantaro, gente. Fechou no Rantaro, tá? Então, peguem na página 2. Peguem na... Gente, falaram hoje pra mim, Dara, só Dara, pronto, Dara. Ok, falaram pra mim, gente, que eu tô parecendo o Léo Dias, que fica fazendo aquelas fofocas, morto de colocado. Pois é, Sara, pronto, Dara. Ô, baixaria, gente, Dara, pronto. Gente, coloquem na página 2, que... Lembra que eu falei lá no início da live pra vocês, que ideia... Estava previsto tanto onde? Tanto na Lei 4.320, como no Decreto 93.872 de 86. Presta atenção. A Lei 4.320, gente, prestem bastante atenção nisso, pelo amor de Deus. A Lei 4.320, gente, ela é de 64, tá? E qual é a função de um decreto que vocês estudam em constitucional? Né? Ele vai regulamentar alguns itens da lei, seja um parágrafo, seja um inciso, seja um artigo. Então, esse decreto 93.872, que é de 86, ele regulamenta o artigo 37 da Lei 4.320. Então, ele detalha, ele esmiuça mais o que são as DEAs, tá certo? Parei de estudar raciocínio lógico para ver sua live. Ótimo, tá? Mais que é certa. Nem cai, né? Cai, gente? Cai não, né? Não lembro agora se cai no MPU. Não sei mais de nada. Só sei de AFA. Tá bom? Então, olha aí, página 2, normas legais. Olha o que é que diz o artigo 37. Vocês vão ver que é o mesmo texto, só o finalzinho que muda. Eu já coloquei uma setinha para vocês aí, para vocês saberem, tá certo? Então, o artigo 37, ele dá toda aquela definição que a gente já viu, aqueles 3 casos, e diz assim lá no final, ó. Que não tenham se processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica. Marca isso aí, tá, gente? Dotação específica, vou já explicar para vocês o que é isso. Consignada no orçamento, onde tem orçamento, puxa uma seta e coloca LOA, tá bom? Discriminada por elementos, se quiser anotar o elemento 92. Professor, qual é o elemento, qual é o número do elemento que paga uma DEA? Elemento 92, tá certo? Isso é a classificação quanto à natureza que está no edital do MPU, tá bom? Agora olha o final, obedecida sempre que possível, marque isso aí, a ordem cronológica. Então, quando a gente vai pagar as DEAs, eu tenho que colocar na ordem os pagamentos conforme a ordem cronológica do fato gerador que aconteceu. E claro, se a pessoa me pediu, né? Eu não vou aqui em 2018 sair catando documento de 2017 que era para ter sido pago, se o credor nem apareceu para contestar aquele valor. Não, não é isso. Agora, se vão chegando vários pedidos, eu vou obedecer a ordem cronológica dos fatos geradores que aconteceram nos últimos anos. Tá certo? Agora, olha o decreto que é de 86, ele coloca o mesmo texto, gente. Só que no final ele coloca assim, respeitada a categoria econômica. Gente, isso aí, se quiser derrubar... Isso aqui, gente, é mais cara de FCC, né? Talvez a CESP não coloque o gabarito errado se ela colocar...
Por exemplo, se a CESP colocar uma questão com a definição do decreto ou com a definição da lei e julgar errada, porque o certo era para ser igual do decreto, que é categoria econômica, eu acho que a CESP não faria isso, tá? Até porque dá para entrar com um recurso. A não ser que lá no enunciado ela diz, conforme a lei tal, conforme o decreto tal, mas ela não vai fazer isso, gente. Sabe por quê? Porque ela não colocou esse decreto no edital, tá certo? Mas ela colocou o nome do conteúdo da disciplina, ela colocou no edital. Então, para ela não se comprometer com legislação, ele pode comprar no sentido, ela pode cobrar no sentido amplo. Então, vocês lembrem que, né, porque vocês que estão memorizando aí de última hora, muita gente não quer nem saber se está entendendo o assunto, só quer memorizar, né? Então, na hora do desespero, gente, pode ser tanto ordem cronológica como categoria econômica. Mas eu coloquei isso aí para vocês virem que tem diferença, tá certo? Página 3 do material, gente, tem um esqueminha, né, um mapa mental. Domingos teremos a prévia do MPU. Exatamente, domingo, gente, tem prova do Ministério Público do Piauí, né? Eu já sei que vão me sufocar domingo, não posso nem sair, porque o povo vai me enlouquecer com essa prova, tá? Então, pode mandar as provas para mim, do Ministério Público do Piauí, que eu vou começar a comentar no domingo à noite. E segunda, talvez eu já coloque ela toda comentadinha, bonitinha, tá? Não fique me cobrando tudo do domingo, não, pelo amor de Deus, porque eu tenho que digitar a prova toda ainda. Tenho que comentar, colocar mapa mental. Então, gente, eu não boto nas buchas, não. Eu gosto o documentozinho, o PDF, bem bonitinho, tá certo? Então, quanto mais cedo vocês mandarem a prova para mim, mais cedo da segunda-feira vocês vão ter a prova comentada. E na terça, eu já tenho o texto pronto para recurso, se a banca trocar algum gabarito. Tá certo? O resultado do simulado você manda logo. Gente, o simulado 4, quem está comprando os meus simulados, eu vou mandar na sexta e no sábado à noite eu já mando Mando sim, mando. Pode deixar, viu, Mila? Vou mandar. Então, na página 3 do material, vocês têm tudo que vocês precisam saber de ideia, tá certo? Então, tem um esquema até aí. Tem aí Marjorie este ano, né? E a Marjorie no ano passado. Isso aí é para vocês decorarem, tá? Então, vamos ver aí os balõezinhos, tá? Para vocês memorizarem. DEA. Despesa que não tenha se processado na época própria, ou seja, no ano passado, ou seja, nem sequer teve empenho, ou se teve empenho, o empenho foi cancelado, tá certo? Ou anulado. Outro, restos a pagar com prescrição interrompida, que é aquele empenho que foi insubsistente, um restos a pagar que foi cancelado por erro do ordenador de despesa, enfim, a gente já falou sobre tudo isso. E compromissos reconhecidos depois que encerrou o ano. Esses são os 3 casos de DEA. Coloquei mais 2 curiosidades para vocês, que isso já caiu na prova, tá certo? O reconhecimento da DEA cabe a quem? Cabe à autoridade competente, ou seja, cabe ao ordenador de despesa, que é responsável por fazer empenho de despesa. Geralmente é o pessoal que trabalha no financeiro. Porque vocês sabem que tem essa grande diferença, né? E principalmente para a próxima live, são 8h30. Com certeza eu vou fazer mais de 1 hora de live. Então, já sabem, né, povo? Quando for dar 9 horas, eu encerro a live e começo outra. Só para vocês não fugirem. Então, só para vocês lembrarem que a gente vai precisar muito dessas definições na live da próxima semana, que é descentralização. Vocês têm que diferenciar orçamentário, o lado orçamentário do lado financeiro. Eu trabalho na diretoria de programação e orçamento, então eu trabalho no lado orçamentário. Eu não faço empenho, eu não faço liquidação, eu não faço pagamento. Tudo isso aí, gente, já é execução da despesa, é o lado financeiro, recurso, din-din, tá certo? Eu trabalho na programação, eu trabalho na descentralização e com certeza quando vocês assumirem que vocês vão para a área administrativa, vocês vão ficar em uma dessas áreas, se vocês forem trabalhar com orçamento, tá certo? Então, o reconhecimento cabe a quem? A autoridade competente para fazer o empenho, ou seja, alguém que trabalha no financeiro, tá? Uma coordenação de finanças, enfim. E o elemento da despesa é o elemento 92. Então, gente, na página 4 aí, vocês têm a definição, se a banca quiser cobrar. Professor, o que são restos a pagar com prescrição interrompida? A CESP, ela está adorando fazer isso. Ela está fazendo muito isso com quem? Empenho em liquidação, empenho a liquidar. Ela está fazendo muito isso com restos a pagar. Então, eu já coloquei as definições para vocês, porque pode ter uma questão da CESP assim. No âmbito da União, restos a pagar com prescrição interrompida são as despesas cuja inscrição tenha sido cancelada. Aí você vai marcar certo.
Isso é uma definição que eu já estou trazendo para vocês, que eu tirei lá do decreto. Então, deem uma olhadinha nessa página 4 do material de vocês, quando vocês estiverem estudando DEA, porque isso aí é super importante, tá certo? E, gente, na página 5, é o pulo do gato, é assim, anotem isso, pelo amor de Deus, porque a gente vai resolver essa questão só caiu uma vez, tá certo? E o índice de erro, gente, foi altíssimo. O índice de erro dessa questão foi altíssimo. Porque quando você memoriza o artigo 37 de DEA, né, da Lei 4.320 e o Decreto 93872, você está acostumado a dizer assim, a DEA, para eu pagar uma DEA, foi alguma despesa que teve o fato gerador no ano passado, que tinha dotação para atender, tem que ter dotação suficiente, tem que ter crédito próprio, então a gente vai memorizando sempre essa regra. Só que teve uma questão da CESP que falou o seguinte, serão pagos como DEA as despesas que reconhecidas no exercício posterior, mesmo que não tivessem dotação própria, mesmo que não tivesse crédito consignado no orçamento. E muita gente marcou o quê? Errado. Por quê? Porque a gente está acostumado a estudar só a Lei 4.320 e a CESP foi lá no fundo, pegou um decreto, gente, 62115, está aí na página 5 de vocês. Peguem aí a página 5, e isso é a exceção da exceção da exceção da exceção, tá bom? Então, peguem na página 5, tem assim, aprofundando. Aí tem um quadradinho laranja, né? Então, tudo que está no decreto, gente, é igual à Lei 4.320 e ao decreto 93872. Com exceção do inciso 3 do artigo 1º. Olha o que é que o inciso 3 diz. O artigo 1º diz o seguinte, poderão ser pagas como DEA, vamos para o inciso 3, compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ok, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria, porque isso aí, gente, lá no decreto e na lei 4.320, lá diz que tem que ter o quê? Dotação própria. E esse decreto está dizendo que, em alguns casos, a gente pode pagar por DEA, mesmo que não tenha sido prevista dotação orçamentária. Professor, que diabo é isso? Mas não é em qualquer caso não, a gente vai já ver lá no final que isso aí, gente, é muito raro. E essa autorização aí só pode ser dada por ministro de Estado ou alguém que recebe a delegação do ministro de Estado ou alguém que esteja subordinada ao presidente da República. Ou seja, então isso aí, gente, é a exceção da exceção da exceção. Porque a regra é que para se pagar uma DEA, tá? Travando... Gente, está travando aí, a minha aqui está ok, falem aí, se não é a sua internet, Wanderson, que está achochada. A minha está ok aqui. Se tiver ok, bota coração aí, tá ok, né? Então pronto, tá tudo ok, não me desoriente não. Tá tudo ok, né, Murilo? Então vamos continuando. Porque, voltando, tá? Seguindo a linha de raciocínio, presta atenção nisso, seguindo a linha de raciocínio da Lei 4.320 e do Decreto 93872, para eu pagar uma DEA, eu tenho que ter dotação específica para aquilo. Tem que ter sido prevista dotação no orçamento. Agora, esse decreto 62.115, esse decreto é de 68, ele criou uma exceção. A gente pode pagar por DEA, vamos ver o inciso 3. Compromisso reconhecido pela autoridade competente, porque ela que é a responsável por reconhecer, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria, ou nem tenha deixado saldo no exercício respectivo. Mais uma exceção, porque lá na 4.320 a gente precisa ter dinheiro agora para pagar uma DEA. Se não tiver dotação em 2018, por exemplo, eu não posso pagar uma DEA, né, uma despesa reconhecida de 2017. A regra, a exceção da exceção da exceção está aqui. E eu já trouxe para vocês, tá bom? Mas que pudessem ser atendidas em face da legislação vigente. Isso aqui, gente, acontece muito com restituição, auxílio natalidade, algum tipo de gratificação. Você é um servidor e passou por foi nomeado a um cargo de chefia e virou em novembro, por exemplo. Chega em fevereiro, você ainda está recebendo seu salário normal. Você não
não recebeu ainda essa diferença de gratificação que você tem direito. Então, mesmo que no exercício de 2019 não tenha dinheiro para te pagar, o tribunal esteja em crise, nesse caso, gente, né? Claro que vai precisar de autorização do ministro de Estado ou cargo respectivo nos outros poderes, tá certo? Isso, Mariana, DEA tem que ter dotação. A exceção é sem dotação ou sem saldo no exercício. E só quem pode dar essa autorização são autoridades específicas. Pronto, gente, a Mariana resumiu aí perfeitamente, tá certo? Onde é que estão as autoridades? Artigo 2º. São competentes para reconhecer as dívidas de exercícios anteriores compreendidas no inciso 3, que a gente acabou de ver. Quem? Ministro de Estado ou cargo equivalente nos outros poderes. Dirigente de órgão subordinado à presidência da República. Você está vendo que não é qualquer merda, tá? Não sou eu e nem é você não, gente. É só ministro de Estado, tá certo? Cardoso, meu filho, você só quer saber de raspar a cabeça. Só observe suas apostas, viu, Cardoso? Eu aqui não faço. Tá bom? Então, gente, o Jackson fez uma pergunta muito interessante. Professor, e a gente marca como? Ó, vocês vão já ver a questão. Se a questão da CESP afirmar o seguinte, que você pode pagar uma despesa reconhecida no ano depois do fato gerador, mesmo que não tenha dotação específica, nem saldo financeiro para custear, se ela colocar só isso, gente, vocês podem marcar certo, porque existe um decreto para isso, a gente pode entrar com recurso, e essa questão já foi cobrada. Tá, olha, já fizeram essa questão e erraram, exatamente. E outra, tem precedente, gente. Quando a própria CESP já cobrou esse tipo de questão, fica bem fácil elas reconhecerem o recurso. E elas, às vezes, nem repetem essa questão, tá certo? Ela pode bater o pé, professor, e não anular e dizer que não pode, porque na 4.320 diz que precisa ter dinheiro. Gente, pode. Quem sou eu, né, gente? Gente, a gente acaba passando, que nem a Malu fala, na frente da banca, gente, nós não somos nada. Ela é soberana, mas eu estou dizendo, marquem conforme esse entendimento, porque já caiu na banca CESP, ela já considerou a questão correta, porque ela se fundamentou nesse decreto de 68, tá certo? Valber Freitas, abraço. Pode tudo, exatamente, Jackson, pode tudo. Então, vamos para as questões. Gente, ficou alguma dúvida aí? Antes de a gente passar para as questões, vamos para as questões, tá? O material de vocês, as questões estão na página 6. Tem que respeitar esse professor. Amém. Tem que mandar comida para mim também. Adoro. Luana Pires, a exceção é que só quem pode autorizar um pagamento de DEA quando aquele exercício não tiver saldo financeiro e não tiver dotação específica, são autoridades específicas, ministro de Estado ou algum cargo subordinado à presidência da República, tá certo? Tem que lembrar as autoridades específicas, gente, só são duas, gente, pelo amor de Deus, ministro de Estado e algum cargo subordinado à presidência da República, pronto. Gente, vocês vão para essa prova para mais, tá? Vocês não vão no feijão com arroz, não. Comigo, não. Quem estuda comigo, gente, vai fazer a prova para mais, tá certo? Tem que lembrar as autoridades específicas. Isso aí eu já acho demais. Mas saibam que não é qualquer um, não é qualquer Zé doidinho que vai fazer isso, não. Tá certo? Somente autoridades específicas. O decreto é bem pequenininho e tá aí no material de vocês. Podemos passar para as questões, povo? Dê ok, joinha, se estiver gostando, que a gente vai para as questões agora. Pronto, gente. O alto clero, pronto. Falou tudo. Ok. Podemos para as questões. Gente, nós temos aí 15 questões. Eu tenho 15 minutos de live, tá certo? Se chegar 9 horas e eu não tiver terminado, já sabem, né? Eu encerro a live e volto para concluir as questões e quero vender meu peixe ainda, falar do meus simulados, tá? Então vamos lá. Questão 1, questãozinha de contador 2016. Considere que o ordenador de despesa de um órgão público, após o encerramento do exercício fiscal de 2014, mas alguém fica desorientado com LRF. Gente, a gente vai ter sim live sobre LRF, tá certo? Então, voltando para a questão. Considere que o ordenador de despesas de um órgão público, eu estou lendo aqui o material, tá, gente? Após o encerramento do exercício de 2014, tenha recebido a fatura de energia elétrica relativa ao mês de dezembro,
com vencimento em 15 de janeiro, no valor de R$200, e que na data do vencimento da fatura tenha verificado a existência de previsão orçamentária alocada em restos a pagar por de um empenho por estimativa, tá? No valor de 100 para o pagamento da fatura. Só que a fatura veio 200. Olha o que a questão diz. Com base nessa situação, é correto afirmar que o ordenador de despesa deve providenciar a liquidação. O que é a liquidação? É o reconhecimento do credor aquilo, né? Ele recebeu a fatura, já usamos a energia, então agora a gente vai fazer a liquidação para pagar. Então, é correto afirmar que o ordenador de despesas deve providenciar a liquidação e o pagamento de 100 mil como restos a pagar de 2014, como foi inscrito em 31 de dezembro, e empenhar, liquidar a diferença de 100 como despesas de exercícios anteriores. Gente, perfeita, o gabarito está correto e preste atenção no final aí. Vocês vejam que em 31 de dezembro, o ordenador de despesa inscreveu em restos a pagar R$100 relativo ao empenho por estimativa de uma conta de energia. Ele fez de 100, mas a fatura veio 200. Então ele vai pagar os 100 como restos a pagar e os outros 100 que não estava previsto nem foi empenhado, gente. No ano agora de 2018, no caso da questão é o ano de 2015, né? Em janeiro de 2015 ele vai empenhar, liquidar e pagar essa diferença, mas ele vai pagar com DEA. É por isso, gente, que na hora de pagar é que faz o quê? Empenho, liquidação e pagamento. O fato gerador, gente, é do ano passado, mas o reconhecimento só se dá em 2015, no caso da questão. Então o gabarito da questão tá certo. Próxima questão, CESP analista, tá? Gente, eu vou pular logo para a questão, tá? Esse enunciadozinho não tá dizendo nada pra gente, não. Questão número 2. Só podem ser inscritas na conta de DEA aquelas cuja classificação por categoria econômica seja relativa à despesa corrente, normalmente chamada de despesa de custeio. Negativo, pode ser corrente ou capital. O gabarito aí tá errado, tá? Não tem nada a ver. Qualquer tipo de despesa pode ser inscrita como despesa de exercícios anteriores. Despesa extra-orçamentária mais orçamentária. Não estou entendendo, gente. Wanderson, não. O pagamento da DEA é despesa orçamentária, tá certo? Assim, na questão que você falou, na hora de pagar os 100 dos restos a pagar, era despesa extra. E os 100 que eu paguei de DEA era despesa orçamentária. Muito bom, Wanderson, essa observação, tá certo? Ele está falando da questão 1. Então, a questão 2 está errada por quê, gente? Porque pode inscrever tanto despesa corrente como de capital. Questão passada de 2015, sim, gente, eu trouxe por causa da definição, tá? Não se preocupe não, porque tem questão de 2008, gente, que nem eu faço, nem você, tá? Então, não vamos se preocupar com o ano da questão. Eu estou trazendo, gente, questões que abordem todo o conteúdo, tá bom? Se eu for pegar só questão de 2018, eu vou pegar só questão fácil, tá? Que não teve nenhuma questão complicada nesse ano, e só questão repetida sobre um único tópico. E o objetivo da live aqui é falar sobre tudo, tá bom? Questão 3. Mesmo esquema, já vou para a questão. São pagas à conta de DEA as despesas anteriormente inscritas em restos a pagar, depois canceladas e posteriormente reinscritas por reconhecimento do direito do credor, sem que haja necessidade de novos créditos orçamentários. Gente, tá tudo errado aí, tá? Primeira coisa, que a gente não vai inscrever como DEA restos a pagar, não. A gente só paga com DEA os restos a pagar com prescrição interrompida, tá certo? Que são aqueles que tiveram empenho anulado. Isso é uma coisa. O outro erro da questão, gente, é o final. Sem que haja necessidade de novos créditos orçamentários. Vamos pensar aqui na regra, tá certo? Então, a regra é, a gente precisa de crédito orçamentário. A gente precisa de dotação orçamentária. A exceção a gente já viu, tá certo? A exceção são para aqueles casos que, mesmo sem dotação, mesmo sem saldo financeiro, chefe de Estado, né, ministro de Estado, ou cargo equivalente de alto escalão, ele pode autorizar. Mas aqui nessa questão, eu vejo 2 grandes erros. Primeiro, que não é qualquer resto a pagar que é inscrito como DEA. Não, só são aqueles que tiveram empenho insubsistente, prescrição interrompida.
E fora isso, ainda precisa de novos o quê? Crédito orçamentário, tá certo? Questão 3, errada. Oi, personal, estão do trabalho, daqui a pouco volto. Beleza, vai ficar gravado, tá? Podemos, quarta questão, mesmo esquema, já vou para a questão, tá? Uma característica importante para a configuração de DEA decorre da existência de dotação própria. Ok, regra, tá, gente? Pensem sempre na regra. Se você desconfiar demais, aí, gente, bota o pé na exceção que a gente já viu. Para o pagamento de determinada despesa no exercício correspondente ao cumprimento de obrigação pelo credor. Tudo ok. Só que em montante insuficiente, não. Na Lei 4.320 e no Decreto 93872, ele diz: serão pagas por dotação própria e com saldo suficiente para atendê-las. Não precisa ter montante insuficiente, não, tá? Então a questão está errada só por aí. Que ele diz assim, só que em montante insuficiente, não. A gente não vai pagar por DEA só pelo fato de ter inscrito algo com valor a menor, não. A gente viu que a gente só faz isso quando uma parte paga por restos a pagar e o restante a gente paga por DEA. Tá? Mas essa questão está errada porque ela, no final ela fala assim, só que em montante insuficiente. Não é, tá certo? Preciso de uma aula de Instagram. Acho que achei agora o material. Misericórdia, mulher. Em tempo de acabar e agora que tu achou. Tá certo, gente? Rogério, né? Pensava que era menina. Então, o erro da questão é que ele diz assim, só que em montante insuficiente, não tendo sido oportunamente adotadas as providências necessárias à respectiva suplementação. Tá errado, porque tem que ter dotação suficiente para atender. Então, gente, vocês estão vendo que essas questões iniciais, elas estão indo na regra. Então, a regra é, precisa de dotação específica para pagar, elemento 92, e precisa ter dotação suficiente para atender. A exceção da exceção da exceção a gente já viu. A gente vai já ver a questão, tá bom? Questão 4, gabarito errado. Gente, eu vou fazer a quinta, aí eu encerro a live e volto para vocês no outro vídeo, tá certo? Questão 5. Uma das características de DEA é que essas despesas são pagos de acordo com a conta dos créditos do exercício em que tenha ocorrido o fato gerador. Certo ou errado isso aí, gente? Falei sobre isso no começo da aula. Bora, essa quinta questão aí. Participa aí. Certo ou errado a quinta? A quinta questão está dizendo que uma das características da DEA é que essas despesas são pagas de acordo com conta de créditos do exercício em que tenha ocorrido o fato gerador. Certo ou errado? E aí? Hein? Bora, quinta questão aí, gabarito. Errado. Errado por quê, Daro? Gente, o fato gerador é do exercício passado. Tá naquele primeiro parágrafo que eu falei para vocês, na página 1. Muito bem, gente, tá errado justamente por isso. O fato gerador já aconteceu. O que acontece depois, gente, é o reconhecimento. Então, podem até marcar aí. O fato gerador já aconteceu. O que há depois, gente, é o reconhecimento. Tá certo? Questão 5, errada. Gente, vou encerrar essa live, tá? Porque já tá avisando aqui que vai dar 1 hora de vídeo. Vou encerrar e já volto no próximo vídeo, tá certo? Até daqui a pouco, coloquei uma ruma de coração, um monte de legal. Quem estiver gostando, eu sei quantas pessoas tem. E eu vou contar, eu vou querer todo mundo daqui a pouco, tá? Isso, muito bem. Cadê os coração? Ui. Muito bem, vou encerrar e já volto, tá? Beijo.